Começou! E hoje estou aqui, é um Marlboro anão, debaixo da mesa, comprimido, diminuído, porque minha cadeira quebrou. E não fui eu que quebrei. Estou aqui com o meu amigo baiano, triste, cansado. Como é que tu falou? Cansado? Cansado, com sono e com dor de cabeça. Eu falei pra ele comprar o Ishaq, mas ele não quis, disse que tava de boa. E não tava de boa. Amanhã eu vou comprar o Ishaq pro meu querido amigo baiano. E hoje aqui no vídeo, eu vou falar de alguns temas que eu, pessoalmente, gosto muito de tratar. E diferente do Luigi, eu estudei a respeito do assunto. Do assunto. Do assunto. Que é a respeito de aprimoramento pessoal, que inclusive as pessoas pedem bastante para falar desse tema lá na plataforma. A respeito da mediocridade. Acho que essa mensagem, esse vídeo é extremamente importante. Compartilhe para as pessoas, preste atenção, mas isso está dentro dos 5 passos, tá? Não se esqueça, os 2 livros que eu recomendei para vocês comprarem, que tem a ver com o assunto que foi abordado aqui, que vai ajudar você a compreender melhor e que vai ajudar o canal se você comprar, é o Crenças de Luxo, tá aí na descrição, e o Carl Jung contra a Loucura das Massas, que também está na descrição. Se você comprar todos os livros, eu agradeço muito para vocês. Compre o Anti-Woke para que esse canal continue, nos ajude, beleza? Curta, comente, compartilhe e nunca se esqueçam dos 5 passos. O primeiro é fone de ouvido, o segundo é volume no máximo, o terceiro é prestar atenção, o quarto é alt tab e o quinto é mão no ovo. E se você não tem ovo, chame alguém que tenha para lhe ajudar, se você quiser, ou pode botar a mão no seio, que o Baiano disse que funciona bastante. Funciona, depende. Depende do quê? Depende se você tiver um caroço. Porque aí você consegue manter por mais tempo segurando, porque se coça. Coça? Pelo menos curou o meu caroço. Nasceu Curou o na teu pé da barriga, bem em cima aqui dele. Os 5 passos curou o teu caroço, né, velho? Sim. Então, se você for mulher, se tiver Com caroço no peito. câncer de mama... Não vem tesouro, velho. Aí acabou, aí Aí cancelou. Desculpa. Acabou, aí a gente vai ser processado. Desculpa. É mês rosa, né? Que é do... Sim, agora são 6 da manhã. Não, tá cedo hoje, terminamos cedo até. Muito obrigado a todos vocês, tenham um excelente vídeo. Ajude o canal comprando os livros e... Começou! Sejam todos muito bem-vindos ao Marlboro... Marlboro AL aqui, né? Marlboro AL. Espero que todos vocês estejam bem felizes. Vamos para mais um vídeo aqui. E hoje nós vamos reagir ao vídeo do Luigi. Para que querer ser o melhor em tudo? Ah, não é pare, né? Pare que... Isso tá certo? Pare que querer? Sim, ele escreveu errado. Eu acho que ele escreveu de propósito, não, tipo... Pare que querer ser o melhor em tudo. Eu acho que é intencional, né? Senão ele... Se ele escrevesse certo, ia ser o melhor em português, sei lá. Não, acho que ele só escreveu errado mesmo. Acho que escreveu errado, man. Ele tem síndrome de Down? Uma pergunta séria. O Luigi? Eu acho que ele quase teve, né? É que não o DK. E o Cariani? E o Cariani, e muita gente, né? Sim. E eu? Não tem nada a ver com isso não, velho. Seria legal. Não seria legal, cara. Seria. Inclusive tem um fato interessante sobre Downs. Eu sabia que... Eu acho que eu não posso contar esse fato aqui, não. A instituição de pais de pessoas com Down vai me processar. Mas acharam a cura pra esses dias. Acharam a cura pra isso aí, não? Eu vi uma notícia disso. Eu sou uma pessoa mal informada. Cura pra saúde de Down? Jornalisticamente, eu sou mal informado. Mas como é que faz isso? Bota a pessoa... Eu acho que é um gene. Acho que foi no Japão. Mas antes de nascer? É uma parada assim. Tipo. Se a pessoa. Tu viu saúde? Cara, eu li o título. Tá ligado quando você abre o celular? Tá o celular e aparece esse bagulho assim em cima. Uma notificação. Aí apareceu isso aí, mais ou menos. Aí eu só li 2 palavras do título. Cura síndrome de Down Japão. Aí eu tirei a notificação. Aí, enfim. Vamos de play. Ao invés de você ser a sua melhor versão, você ser a versão que dá pra ser naquele momento específico da sua vida. Ao invés de se tornar um obcecado, um completo lunático, com absolutamente tudo, você simplesmente não faz algo que possa te dar um certo prazer, uma certa distração, sem se preocupar, sem se transformar num neurótico obsessivo por aquele assunto. Nesse vídeo vamos rejeitar a alta performance e abraçar a mediocridade. O negócio é o seguinte, eu quero contar uma história pra você. Esse negócio de... Se você busca muito alguma coisa, você é um neurótico... É o típico discurso do derrotista. As pessoas ainda não entenderam que ser a média... Não existe ser a média, tá? Não existe você intencionalmente ser a média.
Acontece que você fica na média. Você não intencionalmente é a média. Não existe intencionalmente ser a média. Esse tipo de discurso de tentar ficar na média, ou que qualquer pessoa que busca muito alguma coisa é um neurótico, alguma coisa do tipo, primeiro, o Luigi não sabe o que significa ser neurótico, tá ligado? O neurótico sequer foca em alguma coisa, né? Se a gente for usar a noção do que é ser neurótico, o neurótico é alguém que não consegue, de fato, focar em alguma coisa. O neurótico, ele é alguém que corrompe o que seria aquela coisa que ele tá estudando ou que ele tá olhando. Então, buscar muito entender alguma coisa, ser bom em matemática, ser bom em corrida, ser bom em aviões, ser bom em qualquer uma dessas coisas, não é neurose. Né? O próprio Jung, por exemplo, chama isso de complexo. Aquilo que guia a sua vida, né? Aquele complexo fundamental que você tem, que vai guiar a sua vida, seja de forma boa ou de forma ruim. Mas o próprio Jung considerava que tinha bons complexos, tá ligado? Por exemplo, o Einstein provavelmente tinha um complexo com a física, sabe? O Gödel tinha um complexo com a lógica. Sim. Então, tipo, essa percepção de alguém que busca muito alguma coisa, neurótico, é uma corruptela da dedicação. A gente tem uma palavra pra isso, dedicação, né? Foco, dedicação, interesse. Tem várias palavras que a gente pode usar no lugar de neurótico. E eu ia falar alguma outra coisa, mas eu esqueci. Sim. Pra mim, o melhor exemplo disso que eu conheço, no caso, vem de esporte, do Michael Phelps. Ele, desde adolescente, falava que queria ser o maior medalhista olímpico da história. E acabou que ele se tornou. E ele, por um bom período da vida dele, nunca faltou nenhum treino. Ele ficou mais ou menos 5 anos, indo todos os dias, treinando todos os dias, fazendo todo tipo de atividade. Quantos anos? Ele tinha uns 16 anos, mais ou menos. Quando ele começou isso? Uhum. Começou tarde, relativamente, né? Então, não, ele nadava desde cedo, mas essa obsessão dele foi a partir dos 16, mais ou Entendi. menos, talvez um pouquinho antes. E aí ele não faltava nenhum treino, nem nada do tipo, ele apenas se focava na carreira dele, profissional. Acabou que ele se tornou isso, mas, tipo, era realmente uma obsessão dele. Eu conheço vários outros casos dos esportes. Tem um do David Goggins, que é um maratonista, Navy SEAL, e vários outros, mas o Michael Phelps talvez seja o maior exemplo de todos. O Michael Jordan também? Michael Jordan também. Kobe Sim. Bryant, Kobe Bryant, Pelé, Pelé, Muhammad Ali. Muhammad Ali, Mano Brown. É porque essa noção de ficar na média, por exemplo, se o Luigi fosse buscar ficar na média, primeiro que ele teria que ser uma mulher chinesa. E o nome dele seria Xin Huanping. Seria a média. Sim. Essa é a média mundial. Para contextualizar aqui a ideia geral desse vídeo. Há cerca de um ano, eu resolvi começar a correr. Começou com uma caminhada que foi evoluindo e se transformando lentamente numa espécie de corrida. Eu nunca tinha corrido na minha vida, e nesse início de jornada, eu comecei a acompanhar alguns perfis que falavam e tratavam sobre corrida. E, sinceramente, eu não imaginava que um nicho de conteúdo poderia ser pior do que o nicho de política. O nicho de corrida é simplesmente uma máquina de gerar consumidores desenfreados que precisam comprar absolutamente tudo, do mais caro, para poder fazer um exercício que, do ponto de vista biológico, digamos assim, é o mais natural possível. Correr, oceano, você corre. Talvez seja o primeiro exercício da história da humanidade. Ele é correr e pular. Ou você se torna um maníaco consumista, ou você passa por uma espécie de frustração, porque você começa a se comparar com todos esses influencers que acordam muito cedo, correm muito rápido, fazem longas quilometragens todos os dias, e de repente eles já estão mesclando corrida com natação, com bike, enfim. Quando eu olhei para aquilo, eu falei, isso daqui vai me deixar completamente paranoico. Eu só quero correr, eu só quero, sei lá, ter uma atividade cardiovascular. Nada mais, nada menos. Mas, mesmo assim, mesmo eu, Luigi, no alto dos meus 36 anos até na época, eu fui lá e baixei um aplicativo chamado Strava. O Strava é um aplicativo que ele mede a sua velocidade, quantos quilômetros você fez no dia. E ele tem, assim como tudo na internet, em se tratando de redes sociais, aplicativos, uma gamificação. No sentido de, ele vai te apontar ali o seu melhor tempo. Olha, parabéns, esse é o seu tempo mais rápido, esse é o seu segundo tempo mais rápido. E, sem perceber, eu comecei a cair nessas armadilhas da performance. Eu percebi que eu tava ali na correria mesmo, né? Não, literal, pra melhorar o meu tempo. Eu queria correr mais rápido do que no dia de ontem. E eu comecei aquilo, começou a acordar e correr. Ai, meu Deus, é muita coisa pra falar, velho. Bom, a primeira coisa que vocês têm que observar é o seguinte. Geralmente, quando a gente tá focando em alguma coisa por demasiado, é natural a gente sentir um certo apego, uma certa noção de frustração de não conseguir se comparar a pessoas que fazem coisas absurdas, né? Tipo,
sei lá, se comparar, sei lá, se você estudar lógica, aí você descobre quem foi, sei lá, o Gödel, tá ligado? Muito provavelmente você vai chegar à conclusão de que você vai se frustrar rapidamente porque você não vai conseguir ser o Gödel. Mas é natural do processo adulto, isso me surpreende do Luigi com 36 anos, ele se sentir impulsionado a competir com pessoas de algo que não é competitivo, no sentido de que a corrida, qualquer tipo de esporte, é você querendo melhorar em relação ao seu próprio esforço. E essa necessidade do Luigi de ficar querendo competir com as pessoas que ele tá vendo na internet que já competem há vários anos é incapacidade do que a gente chama de maturidade. Por que eu digo isso? Porque, de maneira racional, nós conseguimos entender o porquê as pessoas são boas em alguma coisa. Sim. Então, por exemplo, você vai acompanhar esse influencer, se você for lá no canal desse influencer, digitar lá, for lá no canal dele, se for no YouTube, você vai lá em vídeos, aí você clica mais antigos. Aí vai ter um vídeo desse cara 10 anos atrás. Aí você rapidamente percebe que essa pessoa faz esportes, pratica esse esporte há 10 anos atrás. Ou então tem vídeos dessas pessoas narrando há quantos anos elas correm pra chegar naquele ponto que elas chegaram. Inclusive, é muito comum desses bagulho de exercício, seja de corrida, bodybuilding, qualquer coisa do tipo, ter as pessoas documentando a sua evolução. Então, desde o momento que ela começou, aí tem a foto dela mais magra, ou então mais gorda, ela começando a correr, e depois, a atualidade, ela fala, depois de 7 anos eu consegui fazer isso, depois de 1 ano eu tava assim, depois de 2 anos eu tava assado. Literalmente eu assado, correndo. Esse é um processo natural de compreensão. Uma pessoa que tem uma formação cognitiva boa, uma pessoa que está numa fase da maturidade correta, ou seja, a que o Luigi deveria estar aos 36 anos, ela olha para esse tipo de coisa, ela percebe uma coisa muito simples. Olha, esse cara se dedica muito tempo nisso. Você consegue, inclusive, retratar. O Luigi consegue, por exemplo, olhar para o canal dele, ver o crescimento que os canais dele teve no YouTube, o quanto ele fatura por mês, e perceber que esse cara que ele está seguindo não tem o tamanho do canal que ele tem. E rapidamente ele entende que esse cara focou nisso antes que eu começasse a focar nisso. Ele começou primeiro, ele faz isso há muito tempo. Eu comecei antes do que ele na internet. Eu comecei a focar antes do que ele na internet. E por isso que o meu canal é maior do que o dele. Por isso que eu ganho mais do que ele por mês. Por isso que sou mais conhecido na internet. O canal desse cara é pequeno. Ou até mesmo se ele tiver um canal grande, porque o nicho dele é maior. Eu trato do nicho de política, etc, etc, etc. Então, o natural de um bom comportamento psicológico é você olhar para as coisas e você conseguir abstrair além da primeira camada e além da competição. Quem fica puramente no ambiente de competição é quando você está numa fase de adolescência, de infância, aonde você ainda você não consegue fazer essas abstrações tão longas em relação do que é ser uma pessoa boa em corrida, por exemplo. Se você ficar todo momento se comparando com outra pessoa, isso é o que o Carl Rogers chamava de falta de confiança. Quando nós temos uma falta de confiança muito grande, e a confiança é o que nós configuramos de uma criança, a diferença entre uma criança e o adulto é o quê? Confiança, cognição, capacidade de conseguir saber as suas próprias capacidades em detrimento das suas faltas. Ou seja, eu sou muito bom, sei lá, o baiano... Fala uma coisa que tu é bom, hein, Baiano? São muitas coisas. Uma só, escolhe uma. Uma só. Difícil. Tem poucas coisas que eu sou bom. Uma só, pô. Já mudou, né? Oi? Deixa eu pensar aqui. Eu sou muito bom em... Não sei, não. Eu não sei. Não sei dizer que eu sou bom, não. Eu sou muito bom em ser triste. Pronto, você é muito bom em ser triste. Sim. Automaticamente o baiano não é muito bom em ser alegre. Eu sou bom em ser alegre, então eu gosto de dar risada. Gosta não, velho. Desculpa. Gosto, Você é gosto uma das da pessoas risada. mais difíceis que eu já conheci da risada. Eu gosto de dar risada. Mas, fala uma coisa que tu é ruim. E poucas coisas também. Mas uma só, pô. Eu sou ruim... Eu sou ruim desenhando. Então, tu é ruim desenhando? Sim, ruim Ou seja, desenhando. só que você consegue saber o porque você é ruim desenhando. Sim. O baiano é ruim desenhando porque ele não focou em desenhar. Ele não se dedicou em desenhar. Uhum. Ele não estudou a respeito de como desenhar. Mas o baiano focou em como ser triste. Sim. Se esse é o lado que o baiano sabe fazer. Uhum. Então ele estudou como ser triste, ele aprendeu como ser Sim. triste, ele exercitou o ser triste. Ele foi praticando ser triste ao longo da vida dele. Sim, eu sou melancólico. Então é melancólico. Então, obviamente que o baiano vai ser automaticamente ruim em desenho e naturalmente bom em tristeza.
Porque são duas coisas, uma na qual ele não se dedicou e a outra se dedicou. Qualquer pessoa que adulta, madura, confiante, que está com a sua psique em dia, ela consegue olhar pra si mesma e dizer, eu sou bom nisso, eu sou ruim nisso, eu sou bom nisso, eu sou ruim nisso. Por que eu não sou bom nisso? E aí você consegue delimitar o porquê você não é bom naquilo. Por que eu sou ruim nisso? Porque você consegue delimitar o porquê você é ruim nisso. Como é que eu faço para me tornar bom em desenho? Bom, se o baiano se dedicar, como ele se dedicou, em ser triste ao desenhar, ele vai se tornar tão bom em desenhar quanto ele em ser triste. Eu não sou triste, não, desculpa. Eu só tô com sono só. Tá tudo bem, cara, mas é porque eu tô usando o exemplo que tu deu. Eu sou bom usando leque. Eu sou ruim jogando videogame. Isso eu sou ruim, bem ruim mesmo. Videogame eu sou muito ruim. Mas bom, normalmente em coisas físicas eu sou bom. Eu aprendo bem rápido. Então, Cara, eu acho que tu é muito melhor em coisas não físicas. eu acho que eu sou bom em coisas físicas. Eu acho que você é bom, mas eu falei que você é melhor em coisas não físicas. Pode ser. Eu sou bem criativo também. Coisas que envolvem criatividade, eu sou bom. Talvez porque eu consumo muitas coisas. E aí eu consigo fazer junções. Olha, é isso que eu queria. Tá vendo? Tu acabou de pegar o ponto que tu é bom Uhum. e tu acabou de justificar o porquê tu é bom nisso. Sim. Porque eu consumo e estudo bastante sobre essas questões de criatividade. Sim, aí eu Tá consigo ligado? fazer coisas, fazer essas junções. E aí a partir disso eu consigo elaborar melhor coisas novas. Então, esse é o ponto. Uhum. Você, quando olha pra alguma coisa que você é bom, você automaticamente consegue justificar porque você é bom. E quando você é ruim, na mesma medida você consegue justificar porque você é ruim. Uhum. Essa é uma psique madura. Essa é uma psique adulta. Essa é uma psique que contempla a noção de confiança. Esses são os primeiros passos. Pode ser que o baiano não seja tão confiante, mas pelo menos ele tem uma certa início de confiança que afirma em relação à questão dele ser bom ou não em alguma coisa. Agora, segundo ponto que o Luigi tocou, a questão do consumismo. Existem diversos tipos de consumo. As pessoas usam o consumismo como um sinônimo de comprar muitas coisas. Sendo assim, qualquer pessoa que tenha 1000 livros em casa é consumista, porque ela comprou 1000 livros. A pessoa que comprou, sei lá, alguma coisa que precisa comprar muitas coisas. Caneta, sei lá, o cara que é escritor, não sei. Papel. Usar o exemplo escritor. de desenhista mesmo. Pessoas que desenham, elas compram muitos lápis. Um pintor compra muita Sim. tinta. Uhum. Então, se o pintor compra muitas tintas, compra muitas telas, muitos pincéis, para ele conseguir fazer vários desenhos e cada vez aprimorar a sua escrita, quer dizer que ele é consumista? Não, ele não é consumista. Sim. Ele é apenas uma pessoa que precisa consumir um determinado tipo de recurso para chegar a um determinado tipo de atividade e ter um fim de uma utilidade esperada dessa atividade que ele exerceu. Uhum. Isso é a noção de trabalho. Então, uma pessoa que lê 1000 livros, será que o Luigi ia dizer que ele é tão consumista quanto alguém que comprou um tênis, por exemplo, vários tênis? Não. Muito provavelmente não. Mas, como o Luigi não é uma pessoa especializada em corrida, e ele acredita que a atividade de correr é algo natural e que é algo menor do que a atividade do intelecto, por exemplo, ele acredita que existe um consumo exacerbado no campo da corrida. Porém, ambos os lados têm pessoas que são consumistas no sentido negativo, ou seja, você compra 1000 livros, mas você não lê 1000 livros. Você comprou esses 1000 livros, mas você não leu esses 1000 livros. Você comprou esses 1000 livros muito mais rápido do que você poderia ler esses 1000 livros. Uhum. E você não lê esses livros. Essa é a noção negativa de consumismo, ou seja, um certo hábito negativo que você tem em torno da compra. Isso é a noção de consumismo. Se eu comprar 1000 livros para enfeitar a minha casa, eu não sou consumista. Alô, Eu sou uma Kobori. pessoa... Oi? Alô, Kobori. Quem é Kobori? Ah, o japonesinho lá, né? Japonês. Sim, se eu for o Kobori e comprar 1000 livros de escola austríaca, pra mostrar que eu leio escola austríaca e não leio escola austríaca, eu não sou consumista, eu sou apenas um mentiroso. Mas eu não sou consumista. O Luigi, como várias outras pessoas, usa o consumismo, a noção de consumismo, como consumir puramente. Se você consome bastante, se você compra muitas telas, se você compra muita tinta e você gasta essas tintas, essas telas, exercendo um ato para se tornar um pintor melhor, pro Luigi você já é um consumista. E essa noção é falsa. Óbvio que existem pessoas que são consumistas de fato no campo do exercício físico e no âmbito da corrida. Mas existem pessoas que têm 20 tênis para correr, apesar de só ter 2 pés, porque em ambientes diferentes ela usa sapatos diferentes que são mais confortáveis para esses ambientes do que em outros ambientes. Um determinado tipo de tecnologia que é usado naquele sapato, etc. Então, o que acontece?
É uma falta de observação do Luigi tentando fazer um tipo de análise que é comum de marxistas, é comum de pessoas medíocres, pessoas pequenas, de tentar menosprezar algum tipo de atividade em específico, menosprezar essa atividade específica por meio de uma certa forma de recriminação, porque você não consegue exercer aquela atividade. Como ele mesmo falou, ele ficou extremamente interessado, se frustrou assistindo as pessoas que corriam bastante, não consegue correr esse tanto que essas pessoas, e qual foi a conclusão que ele chegou naturalmente? Essas pessoas são neuróticas. Sim. Ela não é melhor do que eu, ela é neurótica. E não só isso. E se eu sou medíocre por não ser tão bom quanto o neurótico, então nós temos que lutar para sermos medíocres. Uhum. Ou seja, temos que lutar para não sermos bom em alguma coisa. Nas coisas, na verdade. Uhum. Sendo que o Luigi ele é bom no YouTube. Ele tem um canal grande, ele vende bastante curso dele lá, ele tem um Instagram, ele é bom em vendas, ele é bom em produção de conteúdo. Só que muitas vezes quando você recomenda para as pessoas serem medíocres, muitas dessas pessoas não são boas em alguma coisa. Ou seja, você não tá no estágio de ser medíocre, que é o caso do Luigi, que é uma pessoa que se veste, que tem roupas caras, mora num lugar que ele pode gastar bastante. Inclusive, quando ele tava assistindo o vídeo do Primo Rico, montando a casa do Primo Rico, ele falou: eu comprei essa churrasqueira aí do Primo Rico. Uhum. Tá ligado? Então, assim, você vai ver esse discurso em prol da mediocridade de pessoas que não são medíocres. E você que tá ouvindo esse discurso, não escuta esse tipo de discurso, não leve a sério esse tipo de discurso, porque muito provavelmente você aceitar esse self-deception, né, essa autossabotagem, em torno de ser medíocre, e você não é bom em alguma coisa, você muito provavelmente vai se sentir muito mal no futuro em relação de ser uma pessoa ruim em tudo que você faz, tá ligado? Uhum. E mesmo no discurso católico, que o Luigi pode tentar levar para escambar para esse lado, nós temos que buscar ser bons nas coisas. Nós temos que buscar ser bom, por exemplo, seguir a Cristo, fazer caridade, exercer o intelecto. Tiveram vários santos que foram santos pela capacidade intelectual que eles tinham, apesar também de serem bons cristãos. Então, cristãos, Uhum. apesar de serem bons cristãos também sendo bons cristãos. Então, esse discurso do Luigi só serve para pessoas como o Luigi, que são pessoas que estão velhas, e isso é uma coisa que o Luigi não quer admitir, que ele é uma pessoa velha, Sim. tá ficando velho, então ele não vai conseguir naturalmente exercer a atividade de correr. Se ele exerce todas as outras atividades no dia dele, ele não vai conseguir correr tão bem contra uma pessoa que começou mais cedo a exercer isso, ou vive a sua vida em prol de ser um bom corredor, tá ligado? Sim. É muito estranho isso aí. Como se ele comprasse algumas roupas e tentasse ser o David Gandhi, que é o homem mais bonito do mundo. Que Que tá, isso, né? cara? David Gandhi é um modelo Tu me mostrou, lembro. que ele faz papel desfiles em passarelas. E ele compra diversas roupas. Ele mostra no Instagram dele, compra e ganha de diversas marcas diferentes pra fazer postagens de fotos, né? E ele usa bastante isso. Seria muito estranho um homem que nem o Luigi, que tem mais ou menos quase a mesma idade do David Gandhi, usar essas roupas pra tentar parecer alguma coisa que não é. E ver que ele é medíocre, ver que ele é fraco, perto do David Gandhi, que é um homem excelente em diversos aspectos de beleza, no Do caso. nada, David Gant. Eu gosto do David Gandhi. Ele é um Mas- homem muito bonito. Isso denota, inclusive, talvez uma disfunção na confiança do Luigi, porque ele simplesmente não conseguiu lidar com o fato que existem pessoas que são boas e é o que ele queria ser bom e não consegue ser. Uhum. E é por isso que ele tá pregando a questão da mediocridade. Porque muito provavelmente o Luigi acredita que ele pode ser bom em coisas, ele quer ser bom em coisas, que ele tem interesse, e ele começa a recriminar esse tipo de função, porque existe um consumismo muito grande, porque as pessoas correm muito, porque elas acordam cedo, porque elas comem bem, elas não comem, sei lá, gordura, chocolate, coisas que o Luigi quer ter, que ele gosta de ter. E esse é o principal tipo de perversão que nós humanos psicologicamente podemos ter com as pessoas. Nós começamos a recriminar as outras pessoas e as outras condutas meramente porque nós não conseguimos atingir aquele tipo de comportamento, aquele tipo de performance, tá ligado? Eu não consigo ser tão bom contra o Usain Bolt. Então, gostar de correr é uma coisa que é muito consumista, vamos ser medíocres, porque eu não posso ser melhor que o Usain Bolt. Sim. Quando nós temos falta de confiança, ela pode descambar para duas coisas que viram a mesma coisa no final, que é a falta de confiança. Ela pode ter traços que algumas pessoas vão chamar de narcisistas. Eu não acho que seja um nome adequado,
mas parece ser o caso do Luigi, que ele menospreza as atividades às quais ele não consegue focar e acha que não é bom. Sim. Então, não caiam nesse tipo de falsidade, sejam um pouco mais maduros, sejam um tanto mais inteligentes em relação à própria vida, no sentido de que existem pessoas que são melhores do que vocês em várias outras funções, inclusive funções que vocês acham que vocês são bons. Porém, isso não quer dizer que ser bom naquela função é algo menor, que é algo discriminável, que é algo consumista, que é algo, seja lá o que você queira chamar, e buscar ser medíocre. O Luigi quer chegar no canal dele até o mês, daqui a um mês, em 100 mil inscritos. Alguém que consegue botar um canal em 3 meses em 100 mil inscritos é alguém medíocre? Obviamente que não. Então eu vejo que o Luigi não leva essa consideração pra ele. Aí até que eu atingi meu melhor tempo, aí até que eu atingi os 5 km abaixo dos 30 minutos. E aí eu falei, meu Deus, aonde eu pretendo chegar com tudo isso? Qual é o ponto disso aqui de eu ficar me matando todo santo dia, preocupado, sabe, vendo se o tênis, a roupa, se eu tenho que comprar um relógio, se eu tenho que fazer isso, atualizar meu... Aonde eu pretendo chegar com isso? Era para ser simplesmente uma atividade saudável, que caiba na minha... Tu vê que ele descreve que não existe atividades saudáveis pro Luigi, né? Sim. Não tem. Já é o segundo vídeo que a gente reage e ele tá falando desse tipo de coisa. Sim. O Luigi parece uma pessoa muito confusa. Aqui é só uma opinião mesmo, foda-se, que não tem muito a ver com o vídeo, mas é que eu consumi pouco conteúdo dele. Eu passei a consumir e saber mais dele a partir daqui, do AL, principalmente. Mas todo vídeo que aparece na tela, eu ouço ele falando, ele parece uma pessoa muito confusa. Muito, muito confusa. Estranho. na minha agenda e que eu possa, claro, buscar um exercício cardiovascular, melhorar minha condição física, minha saúde. Porque que isso vai se transformar numa corrida contra mim mesmo. Esse é o ponto da ideia da alta performance, onde não importa o que você vai fazer, você tem que desempenhar o seu melhor, você tem que ser o melhor, dar o seu sangue para absolutamente tudo. E não é restrito apenas às práticas, digamos assim, de atividade física. Absolutamente tudo hoje que você vai se propor a fazer, primeiro, vai existir uma certa gamificação justamente para te colocar nessa máquina de performar o seu melhor, de dar o seu máximo, de você planilhar absolutamente tudo na sua vida. E também essa ideia de lançar isso nas redes sociais, que está muito atrelado com os vídeos que eu fiz aqui nesse canal. Aliás, serão temas recorrentes aqui, que é essa ideia da performance no digital, essa ideia da performance e do consumo atrelados, que coloca a gente em situações nas quais a gente não precisa. Simplesmente você não precisa ser o melhor em tudo que você propõe a fazer. Chega disso, seja medíocre. Olá, meu nome é Luigi, bem-vindo ao meu novo canal. Reconhecer o cenário aqui de algum react que você assistiu, deu risada? Enfim, que tal se inscrever nesse novo canal? Tô buscando os 100 mil reais. Tô buscando os 100 mil inscritos e os 100 mil reais também. O tal do inconsciente falar é complicado, né, velho? Sim. Estamos atrás de 100 mil reais. Aqui é alta performance! Veja, as redes sociais nos colocam num total estado de comparação. Então, quando eu comecei a correr, usando o exemplo meu aqui, é óbvio que eu comecei a me comparar com outros corredores. Só que tem uma série de questões que a gente não leva em conta na hora de ficar nessa eterna a grama do vizinho é mais fresca. Eu tenho 37 anos, é óbvio que eu não vou conseguir ter uma performance de um adolescente de 17, 18 anos, sei lá, alguém no auge da forma física, com 22, 23 anos, correndo. Então, não tem muito sentido eu querer, sabe, correr como ele, ter o tênis que ele tem, ter a roupa. Não, se eu comprar roupa vai melhorar meu tempo, se eu comprar um tênis vai melhorar meu tempo. Essa comparação, ela é completamente descabível, porque no fim do dia, a pergunta que eu me fiz e que é a pergunta que eu faço para todo mundo que se transforma em um obcecado por esses hobbies, por essas questões, é: aonde você pretende chegar com tudo isso? Até onde você vai? Né? Então, cozinhar. As pessoas... Cara, tu conhece muita pessoa obcecada nas coisas que faz? Pessoalmente, não. Obcecado, Do jeito que ele tá falando, pensa que ser obcecado é uma coisa... É tipo, o Luigi tá cercado de pessoas que são obcecadas. Uhum. Ser obcecado em alguma coisa é uma das coisas mais difíceis, uma das coisas mais difíceis de achar. Achar alguém que é obcecado numa função. Eu lembro de poucas pessoas. E até porque, assim, principalmente no esporte, que é o que eu mais consumo, essas pessoas que são obcecadas, elas atingiram patamares extraordinários. Então, tipo, estão acima do ordinário, né? O resto não conseguiu chegar em alguma coisa, porque se prejudicou no meio do caminho. Mas é muito, muito difícil ser obcecado, porque talvez eles tenham uma visão diferente do que seja ser obcecado. Seja, eu quero muito alcançar uma coisa. Não, obcecado é tipo, o cara vai estudar violão 14 horas por dia, e violão na prática mesmo, até os dedos sangrar. Ou um cara que vai correr, que nem o David Goggins,
50 maratonas em um ano. 50 mega maratonas de 200 quilômetros. Que nem ele. Os pés ficar tudo fudido. São pessoas obcecadas. O Kobe Bryant mesmo. Treinar 3, 4 vezes no dia. Por horas e horas e horas. Esse tipo de pessoa obcecada. Não alguém que tenta melhorar um pouquinho a cada dia. Melhorar o pacing na corrida. O pacing é o passinho de relógio. 2 É minutos a porque mais. do jeito que ele tá falando, parece que a obsessão é só assistir canais de YouTube, assistir Reels. Isso não é uma obsessão. Se expor ao conteúdo Sim. apenas. Isso é um vício. Sim. Isso não é obsessão. Obsessão não, porra. Isso não é obsessão. Você não ficou obcecado em corrida, Luiz. Tá tudo bem. Nem você, nem nenhuma outra pessoa que você conheça ficou obcecado em alguma coisa. Ficou não. Oi? Ficou não, de jeito nenhum. Não ficou, não ficou. Eu conheço diversos maratonistas, pessoas que correm pra caralho. Você vai pegar o próprio Usain Bolt que você citou aí, tem uma frase famosa. Ele fala que treinava 4 anos pra correr 10 segundos. Apenas 10 segundos. Imagina que é 4 anos correndo, treinando todo dia, se fudendo. Pra ganhar a porra de uma medalha. Tem aquela música famosa do Marechal, né? Eu passo 10 anos pra fazer uma música que você vai passar 3 minutos ouvindo. 3 minutos ouvindo e vai passar 10 anos ouvindo essa música 3 minutos. Uhum. Eu não sei do que o Luigi... Eu, sinceramente, eu não sei do que o Luigi tá falando. Os casos de obsessão são coisas extremamente raras. Extremamente raras. Obsessão também pode ser pelo lado negativo. Sim, sim. Obsessão pode ser uma pessoa, por exemplo, obcecada em vício em droga, por exemplo, que é bem mais comum. Mas alguém que é obcecado em exercícios físicos, em obter resultado, é o que nós chamamos de atletas. Sim. A não ser que o Luigi seja um atleta e conheça milhares de atletas, o que seria formidável, incrível, que o Luigi tivesse a capacidade de conhecer tantos atletas assim. Ou simplesmente o Luigi está retratando algo que não existe. Uhum. Ele está confundindo o fato das pessoas como ele consumirem horas e horas de conteúdo e ficarem com toque, ficarem com uma certa idealidade, um certo desejo de ser alguma coisa que não conseguem ser porque não performam esse tipo de atividade. Parece ser o caso de uma pessoa que passa mais tempo assistindo o conteúdo do que exercendo o exercício, porque aquele que faz o conteúdo é diferente correndo, faz conteúdo geralmente para quem tá começando a correr ou não corre tanto. Porque geralmente quando você vai correr muito, você não vai consumir tanto conteúdo de corrida, né? Você tá correndo. Uhum. Então, assim, pessoas obcecadas não passam todo o tempo consumindo conteúdo de correr. É só ver, por exemplo, sei lá, pegar as entrevistas dos caras do UFC, que eu vi recentemente. Uhum. O Prat não assiste o UFC. Sim. O Poatan não assiste o UFC. O Moicano tá assistindo agora porque tá com o canal. Diminuiu o ritmo de luta. Mas quando ele tava lutando muito, ele não tava assistindo o UFC. Sim. Esse que eu vou falar, ele é menos conhecido, mas ele foi rival do Poatan na primeira luta dele no peso meio pesado. Ele é o Jan Blachowicz. Ele era campeão, ele bateu no Glover Teixeira. E ele fala que nos campings dele, que duram mais ou menos 2, 3 meses, ele não assiste nenhuma luta de nada. Ele apenas treina. Ele vai pra academia, sai da academia, dorme, vai pra academia, treina, dorme, vai pra academia, treina, dorme. É isso. Só o que ele faz da vida dele pelos 2, 3 meses. Não assiste nenhum tipo de luta. É apenas o foco mesmo no adversário. E ponto final. E foi campeão. Pelo menos. Quando você pergunta pra jogador de futebol Uhum. como é que, o que ele tá assistindo, ele não tá assistindo futebol, tá, né? Sim. Porque ele passa tanto tempo treinando que quando ele vai fazer outra coisa, ele treina tanto. Tá tão focado naquilo, quando ele sai desse momento pra ter um descanso, etc., dificilmente ele vai estar consumindo uma coisa que ele já faz. Perde a graça, tá ligado? É que nem o Doriente falava, tipo, pra mim, eu não gosto de ficar vendo os outros treinando, não fico olhando nada de academia, porque pra mim não tem graça, porque o meu dia é isso. Uhum. Geralmente, quando a gente tá descansando, a gente vai buscar aquilo que a gente não tem, tá ligado? Ou aquilo que a gente tá buscando se especializar ainda. Mas a partir do momento que a gente vira um atleta em alguma função, ou quando você estuda muita matemática, ou alguma coisa do tipo, o seu foco é completamente estudar matemática. Você não fica vendo os outros estudando matemática, tá ligado? Você estuda matemática. Então, assim, eu não sei do que o Luigi tá falando. Eu não sei, ele não é obcecado em corrida. Ele nunca foi obcecado em corrida. Ele só se frustrou em corrida, porque ao passo que ele assistia, ele ficava tentando se comparar, e enquanto ele tava se comparando, o cara tava correndo. Sim.
Então, obviamente, que você não vai conseguir alcançar a pessoa, né? Enquanto enquanto o outro tá correndo, você tá parado, ela vai ter muito mais quilômetros na sua frente. Isso é simples. Pessoas começam a cozinhar e gostam muito de ficar assistindo canais de culinária. E aí, quando elas vão lá e fazem os seus pratos, elas percebem que ele não ficou tão bonito, eles percebem que eles não têm os utensílios tão belos e tão caros e tão Sim. modernos quanto a Eles ficaram assistindo como fazer pratos de culinária e não cozinhando. Eu acho que um cozinheiro grande, que tem grandes restaurantes, ele pessoa que fica tá lá. assistindo TV, assistindo Masterchef. Fica cozinhando, porra. Pega um peixe, pega um alho, joga na panela, tenta fazer um bagulho diferente. É porque leva tempo e concentração, cara. Sim. Tempo e concentração. O máximo que ele vai consumir vai ser um livro, um curso. Depois vai ficar tentando, praticando. Isso em qualquer coisa, qualquer esporte, qualquer atividade intelectual, qualquer coisa. Isso aí é loucura, porra. Pode pegar o Jung de exemplo. Passava. Quantas páginas ele leu que tu falou lá? Quando ele passou a se interessar por psicoterapia, ele foi lá pra um hospital, acho que foi na Alemanha, ou foi em Viena, alguma coisa assim. E ele passou 6 meses dentro desse hospital psiquiátrico, manicômio, sei lá, onde tinha meio maluco. Ele ficava 6 meses lá, direto, sem sair, apenas lendo e observando as pessoas lá. E ele lia cerca de 200 páginas por dia, porque ele pegou meio que a enciclopédia, alguma coisa de revista científica da época sobre o cérebro e sobre análise psicoterapêutica que havia na Alemanha lá. Então eram 50 volumes, com mais ou menos 600 páginas cada. Ele lia 200 páginas por dia. Ele era considerado meio maluco na época, porque ele fazia isso, né? Pro Luigi, ele é um neurótico. Sim. do outro lado. Então, hoje em dia, eu tenho uma visão muito crítica de canais de culinária, porque eles, na minha visão, eles acabam mais afastando as pessoas, eles transformam a culinária em entretenimento, e não em algo cotidiano, que você pode fazer todo santo dia, você pode fritar um ovinho, fazer um arrozinho, na panela que você tem, com os ingredientes que você tem. Não precisa ser o melhor prato, você não precisa ter os melhores utensílios, você faz aquilo que dá pra fazer, que cabe no seu orçamento, que cabe na sua rotina, e que seja gostoso pra você. Então eu, por exemplo, eu brinco muito comigo que eu não sei empratar. Todos os meus pratos, por mais que estejam saborosos, quando eu vou lá, monto ele, eu olho, ele tá esteticamente feio. E eu falo assim, pessoal, tá aqui o meu prato, como tá feio. Daqui a pouco, para com isso, tá bonito e tal. Mas é porque, mesmo eu gravando esse vídeo aqui, parece que eu tô livre dessa ideia de performance. Eu me pego, muitas vezes, preso nessa ideia da performance, que eu tenho que fazer a melhor apresentação possível. Eu tenho que ter a melhor cozinha possível. Então é um hobby que, pouco a pouco, vai se transformando num tormento. Eu falo muito isso com meus amigos, quando eles começam a treinar na academia, por exemplo, que é a ideia de shape, né? Então todo mundo que entra na academia quer ter shape. Você precisa ter shape, você tem que ficar... Aí você vai seguir... E isso é um problema sério, cara. Você vai seguir os perfis marombas, né? As mocinhas vão seguir as blogueirinhas marombas, e todos eles estão lá treinando, sei lá, há 10 anos. Alguns hormonizam, outros vivem literalmente daquilo, trabalham com aquilo, então, portanto, eles têm tempo para ficar o dia inteiro na academia, tem patrocínios, são contextos completamente diferentes do seu, contextos sociais, etc. E as pessoas começam a se comparar. E aí, essa comparação, essa ideia da performance, ela começa principalmente através do consumo, né? Então você quer comprar as coisas que eles têm, porque é aquilo que vai te ajudar. Então você tem que ter o Super Coffee, então você tem que ter o Whey, você tem que ter a creatina daquela marca, você tem que ter o shortinho, o conjuntinho daquela marca, você tem que ter a roupa, você tem que ter o tênis para fazer o agachamento, você tem que ter o tênis. Então tudo isso você vai consumindo, e sempre dentro de um contexto da comparação. Porque no fim do dia, esse papo mole de alta performance pra tudo é justamente vocês comparando com terceiros e não com você mesmo. Então, por exemplo, pro Luigi, que corre os 5km dele hoje, e faz lá em 38 minutos, 40 minutos num dia que eu tô bem desanimado, pô, é o meu melhor. Por que isso não é o meu melhor? Não, mas você tem que melhorar a sua performance, porque na semana passada você correu em 35, então você tem que correr em 34. Pra quê? Minutos, pra quê? Academia. Academia mesmo. Por que a gente... Tantos jovens hoje em dia brincam, fazem piada com anabolizantes, com o uso de esteroides. É justamente pela performance. E aí, pra quê? Aonde você pretende chegar com tudo isso? As pessoas começam, por exemplo, a se interessar por churrasco. Aí eles querem ser os melhores churrasqueiros. Eu tive uma longa discussão sobre isso lá no meu rancho semana passada. Não, porque a carne tem que cortar a favor da fibra, aí vamos descansar ela aqui, porque... Lá no meu rancho. Sim, filho da puta. Sejam medíocres. Eu tava discutindo lá no meu rancho. Muito bom, cara. Vamos, o que gente, onde vocês querem chegar com isso? A carne de boa procedência, a gente faz churrasco todo santo dia, todo santo final de semana. A gente nunca reclamou da qualidade da carne, a gente sempre se divertiu. Agora... Caralho, a carne tá cara, velho. Tá, cara. Todo santo dia tá fazendo um churrascão com carne Sim. boa. A salsicha tá cara, man. Imagina um pedacinho de carne. Isso ia ser medíocre, velho. Tá foda. Sim. Vai comer nugget, man.
Agora não, agora a gente vai começar a ser o melhor churrasqueiro possível. Cara, já é o melhor churrasco possível. Tem alimento, tem companhia. Claro que você pode ali estudar uma Isso no meu rancho. estudada e tal, mas isso não pode ser uma obsessão. Você não pode se tornar um obsessivo em absolutamente tudo que você vai fazer, porque senão deixa de ser hobby, deixa de ser divertido, deixa de ser simplesmente um escape. As pessoas começam a assistir filmes, eu crio um perfil no Letterboxd. Então você gamifica. Tu tá fudido, tá vendo? Por quê? Letterboxd agora. Tu vai se fuder agora. Não vou não. Porque eu sou a sua melhor que cinefilia. ele. Oi? Porque eu sou melhor que ele é medíocre. Caralho. Então você tem que dar estrelas, então você tem que ficar ali martelando, meu Deus, eu tenho que dar estrela pro filme. Quantas estrelas? É 3, é 4? É 5? Tem que escrever um texto. E tem que ver se as pessoas concordam com o seu texto. Pô, isso aí é sobre performance. Por que simplesmente você não pode assistir um filme? Por que você tem que dar nota? Por que você tem que... É divertido? É uma prática pra criar gente criativa bacana? Mas a gente precisa tudo planilhar. Tudo na nossa vida tem que ter uma planilha, tem que ter uma... Eu me lembro muito de um vídeo que a gente assistia muito na live, né? Que é o cara que vai fazer o Bulletproof Coffee, é o café de alta performance lá. E aí, em um determinado momento, ele pega uma balança Bluetooth e ele fala, não, aqui, ó, eu vou pesar aqui e aqui vai estar tudo computado, o peso dos alimentos que eu consumo, porque esse aqui é biohacking pra aumentar minha performance. Meu Deus do céu, mas tudo tem que ter planilha na nossa vida. Tudo tem que ser o melhor. Mas e o melhor pra quem? Pra você ou segundo alguém? E isso entra, inclusive, na questão de relacionamentos. Muitas pessoas, hoje, prestam mais atenção no relacionamento alheio, naquelas famílias supostamente felizes, que têm vidas supostamente perfeitas, que têm apartamentos tudo bonitinho, milimetricamente feito. E você compara o seu relacionamento com aquele, porque o dele é melhor. Você queria que o teu relacionamento fosse idêntico àquele. Tá faltando alguma coisa no teu relacionamento, você não sabe dizer o que. Então até pra se relacionar, você tem que performar. Isso não é um problema de performance. A palavra performance foi pra casa do caralho. Sim, isso é um problema de gente branca. Isso é um problema de pessoas... Tu nem... Tá quebrado. Tá quebrado meu negócio. Tá meio troncho. Eu vou comprar um pra você, velho. Compre, eu vi um lá. Tem R$4 isso aqui. Quanto? 4. Pô, é baratinho, né, velho? Sim. Eu vou comprar uma coleção pra tu. Compre. Eu quero um rosa e um rosa pink. E um azul bebê. Eu não sei o que são essas cores. Eu acho que eu vou te dar o dinheiro. Eu não sei qual a diferença de rosa pink pra rosa, desculpa. Rosa pink é mais feminino, lembra as geishas. E o azul bebê, ele é mais ocidentalizado. Porque ele vai trazer memórias a partir dos orientais que vieram pro Brasil. Em 1920. Porra, É a cor dos orientais. brabo. Sim. A palavra performance na boca do Luigi criou-se vários sentidos, menos o que de fato é a performance. Performar, o ato de performar é você exercer a função de algo, né? Então, você quando está, por exemplo, querendo ser um corredor, quando você vai performar essa atividade, você tem que correr. Não existe performar sem atuação. Então, você não tem esse mundo onde você performa, está preocupado com a performance e você não está performando. Quando você se preocupa com a performance e você não está exercendo, isso se chama ansiedade, isso se chama toque, isso se chama várias outras coisas, mas isso não se chama performance. Performar é uma palavra muito objetiva, ela é muito descritiva. Eu só estou performando algo quando de fato eu exerço esse algo. Se eu não exerço esse algo, eu não estou performando esse algo, beleza? Simples e fácil assim. Agora, todas as pessoas, por exemplo, eu dei o exemplo, isso geralmente é característica de pessoas que não sabem do assunto que estão tratando. Uhum. Eu, pessoalmente, eu não acho que não existe ninguém que seja assim. Mas eu não conheço uma pessoa, só o Miorinho que eu conheço, que planilha tudo. O ato de planilhar tudo, se você planilha tudo que você faz, dificilmente você executa as coisas que você faz. Uhum. O que você faz é que você faz algumas planilhas para algumas coisas que você tem muito interesse. Sim, que são muito importantes. Sim. Você tem uma organização mental. E aí, algumas pessoas usam aplicativos externos, mas fora isso, são poucas coisas que você vai planilhar. Não planilhar tudo, porra. Só que ele tá usando o absurdo de planilhar tudo para criar uma coisa que não existe, pra tá dizendo que ele tá batendo nessa coisa que não existe. Eu gostaria que o Luigi me indicasse, ou me apontasse, ou me mostrasse quem são essas pessoas que ele conhece que estão planilhando tudo. Sim. Porque se a pessoa planilha tudo, ela não tem tempo de exercer aquilo que ela tá planilhando. Sim.
Não tem como ter esse tempo. Não existe esse tempo. Então o Luigi precisa escolher. Ou a pessoa tá planilhando tudo, ou ela exerce aquela coisa. Geralmente quem pode planilhar tudo é a pessoa que planilha no começo do mês, executa tudo durante o mês, revisa as coisas que ela fez, reestrutura a planilha e atualiza ela. Tá tudo bem, isso é um procedimento. Tem Sim, pessoas, tem personalidades, tem tipos de pessoas que performam dessa maneira. sim. Tem pessoas que são sistemáticas a esse ponto. Tem pessoas que têm esse certo complexo com o dia planilhado, com as funções que ela precisa exercer. Isso é uma coisa ruim? Não sei, a gente vai ter que conhecer a pessoa e ver se isso atrapalha a vida dela. Sim, pra mim, eu já fiz isso, já. Nos últimos 2 anos eu passei a ter uma organização maior como meus livros. Então, o que eu li, eu ia anotando. Até por isso que eu sei, no fim do ano, quantos livros eu li. Um ano foi 150 Isso te livros faz mal? e no outro 122. Isso te faz mal? Não, me ajudou a organizar, a lembrar exatamente quais livros eu estava lendo. Saber quantos livros eu li de literatura, quantos livros eu li de história, esse tipo de coisa. Biografias. Me ajudou a organizar. Filmes eu não faço isso não, mas com livros eu fiz. E faço ainda. Estou fazendo. Agora, se as pessoas que ele tá narrando, que ficam tentando performar e não fazem, pessoas que se frustram por planilhar, pessoas que se frustram por imaginar uma determinada performance, Uhum. são pessoas que não estão realizando, são pessoas que precisam de ajuda, são pessoas que precisam, sei lá, assinar o curso do Metso. Alguma coisa do tipo. São pessoas que precisam buscar alguma coisa, ou então o nosso livro do Autolinguagem, Carl Jung e a Loucura das Massas, que o link está na descrição, para você poder entender melhor sobre psicologia, sobre o que é a loucura das massas. Inclusive, o Luigi fica falando de tentar todo mundo ser medíocre, é justamente a loucura das massas. É uma das características da loucura da massa. E somente alguém que não faz parte da massa que poderia levar a massa a ter essas crenças. Se você é uma pessoa que tem um certo horizonte de perspectiva, de busca, e que você não consegue alcançar, e você acha que você não está alcançando aquilo, porque você está obcecado, e que você está muito determinado, muito provavelmente você não está exercendo essa coisa. Mentira, você está mentindo para você mesmo. Você não está exercendo essa coisa. Pessoas que são obcecadas, pessoas que planilham, são pessoas que fazem, são pessoas que alcançam, são pessoas que estão se esforçando. Porque senão, naturalmente, aquele que não faz, não cria um modo de verificação para saber que não está fazendo. Ou seja, se você é uma pessoa que não faz aquilo que você está planilhando, você vai constatar na planilha que você não está fazendo e você vai se frustrar. Então, automaticamente, você vai parar de fazer planilhas. Sim. É essa que é a motivação. É esse que é o cerne da questão. Se você planilha e continua planilhando, é porque você está realizando essas planilhas. Senão, o nível de frustração é tão alto que muito provavelmente você vai se afastar dessa coisa ao ponto de você sentir tanta dor intensa, interna, vontade de vomitar, tremedeira, que você não vai nem abrir a planilha. Que são geralmente pessoas que estão com um nível de ansiedade muito alto. Então, tudo que o Luiz está me narrando aqui até agora é meramente o quadro de uma pessoa que simplesmente não consegue lidar com a frustração. Como foi o caso quando a gente estava falando sobre redes sociais. Ele não consegue lidar com frustração. Ele não consegue lidar com os vícios que ele tem, por exemplo, no Instagram. E ao Sim. invés de ele tratar esse tipo de coisa, entender como lidar com esse tipo de coisa, ele fica criando pseudo-justificativas a partir de livros que ele anda lendo, que vão tentar justificar de forma racional vícios e condutas que ele tem internamente. O que o Luigi está fazendo é que ele está justificando a mediocridade dele, a vontade dele de não fazer as coisas, de curtir o dinheiro dele, de fazer o churrasco dele, e que são coisas que ele luta contra. No final de contas, ele falou que quando ele faz um prato, ele acha que está muito feio. Por quê? Porque o Luigi tem uma certa vontade de ser um bom cozinheiro. Sim. E quando ele se compara com grandes cozinheiros, aí percebe que ele vai ter que se esforçar muito no ato de cozinhar. E muitas vezes ele tem preguiça, não quer, não tem tempo, quer fazer outras coisas, está se enganando, alguma coisa do tipo. Sim, ele não tem essa autoconfiança Oi? que você citou Não tem. anteriormente. Aí transforma as atividades dele em algo enfadonho. Ou difícil de lidar. Aí ele fica justificando as coisas. Sim. Eu já fiz isso já também. Não, isso é normal. Isso é self-deception. Uhum. Já Tá fiz se bastante. auto-sabotando. Graças a Deus tô melhorando. Tomara. É. Isso é bom, amigo. Então hoje, quando você olha para o seu consumo de entretenimento, de redes sociais, de absolutamente qualquer coisa, tudo tem uma planilha, tudo tem uma gamificação, tudo tem uma nota, tudo Tudo o quê, cara? Quem? Tudo o quê? Do que você tá falando, Luigi? tem um review, tudo tem algo que instiga você a fazer o melhor. Sabe? E isso não entra nem na esfera, sei lá, profissional. É óbvio que se você é um profissional, você tem uma empresa, O Yugi fala isso daí também. Ele fala que, acho que é daquele Poeira Eternos, Uhum. de ficar tentando
não se tornaram um adulto. Tá Sim. ligado? Existem certos comportamentos que são necessários pra entrar na vida adulta. Sim. Tá E tá ligado? fugindo de responsabilidades. Essas responsabilidades causadas por isso. De tentar ser o melhor. Tentando ser o melhor, você vai ter que lidar com as consequências de não conseguir, de não fazer alguns dias, de você passar por dificuldades, de lidar com situações internas que talvez te façam fraquejar. E aí tu vai fugindo das responsabilidades. Sim. Né? Você tá numa faculdade, cara, você tem que dar o seu melhor por questões óbvias, né? Não é disso que se trata. Isso são das responsabilidades da vida adulta. Mas é essa performance, do ponto de vista... É como se a gente importasse pra vida pessoal todos os vícios da vida. Porque a questão acadêmica, tu viu que eu previ lá no começo do vídeo que ele tava falando, né? Uhum. Quando eu falei da questão do consumismo, Sim. que alguém que lesse não ia ser alguém que tivesse 1000 livros e lesse os 1000 livros, não seria alguém consumista. Mas alguém que corre e compra pra correr as coisas é uma pessoa que é Uhum. consumista e que é vão e que é vício e que é neurótica, é tudo isso. Por quê? Só faz parte da vida adulta estudar, fazer a faculdade. Que porra de vida adulta é essa que somente é contemplada pela faculdade? A vida adulta é contemplada pela responsabilidade, pelo dever. Seja o dever da diversas formas de observar o dever, seja na forma de Viktor Frankl, aquilo que você acha que as pessoas têm que fazer e ninguém tá fazendo, é seu dever fazer. Noção de, sei lá, uma noção alemã de que o dever é aquilo que é maior do que você e que você deve segui-lo, e que depois você colhe ou não as coisas que você tem que advém desse dever que você realiza. A noção do dever é qualquer coisa que nós assumimos ou que nós temos o dever de assumir mediante ao mundo. São nossas responsabilidades com o mundo, não com nós mesmos. É nossa responsabilidade com o mundo. Quando eu estou buscando ser uma pessoa melhor, eu estou buscando ser uma pessoa melhor somente por mim? Não. Eu estou buscando ser a pessoa melhor principalmente por causa dos outros. Eu busco ser melhor por causa da minha família, porque eu quero que minha filha tenha um pai melhor, que a minha mulher tenha um esposo melhor, porque eu quero ser melhor perante a Deus, porque eu quero ser melhor perante, sei lá, eu quero ser melhor perante a comunidade que eu vivo, perante a faculdade que eu estudo. Eu quero ser o melhor perante a turma que eu... no trabalho que eu exerço, perante a empresa que eu tô ali dentro. A nossa sensação é que o nosso valor pessoal é muito menor do que o valor geral. E de fato ele é. Só que é um entendimento pessoal. Ou seja, a partir do momento que eu entendo que a vontade geral, ou seja, a vontade das outras pessoas que estão ao meu redor, não no coletivo, não todas as pessoas do Brasil, não as pessoas do Ceará, mas as pessoas que eu considero que são pessoas que eu tenho que me esforçar e ser uma pessoa melhor para conseguir contemplar elas, é por isso que quando nós fazemos caridade, nós nos sentimos bem, tá ligado? Quando nós entregamos o prato de comida para um mendigo, nós nos sentimos bem por essa ação. Por quê? Porque contempla mais muitas vezes do que eu comer aquele prato de comida. Dar aquele prato de comida que tá na minha mão para um mendigo vale mais às vezes do que eu mesmo comer aquele prato de comida. Porque fazer o bem às outras pessoas, contemplar o bem comum com as outras pessoas é maior do que eu mesmo. Mas parte de mim. Essa que é a noção da individualidade, parte de mim. Essa minha busca de querer ajudar pessoas é maior do que eu mesmo. Por quê? Porque eu tô ajudando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. Ou grandes pessoas. A minha filha, a sua filha, a sua mulher, a sua mãe, a sua família. Tudo isso parte de um imperativo adulto de entender que nós nos aprimoramos principalmente para fazer bem às pessoas que estão ao nosso redor. Não tem mistério nisso, cara. Não tem mistério nisso. Não tem mistério nisso. Da profissional, livro, você vai começar a ler. Então você tem que ler tantos livros por mês, senão você não é um bom leitor. Você tem que ter a média de livros, sabe? A média de leitura por dia, a média de leitura por semana, a média de leitura por ano. O Luigi não lê. Quantos livros ele acha que ele tinha que ler? Sim. E ele tá chamando isso de neurose. Uhum. Atingir as suas metas é uma neurose, tá? Falo, e eu não sei o quanto isso, pra mim, é uma vantagem. Ele tem que chorar agora? Não, ele só tá pensando bastante. É porque ele deu uma engasgada meio parecido com choro, não foi? Uhum. Não foi? Parece que ele tá engolindo choro. Mas eu sou uma pessoa que me pego muito nisso, nessa armadilha da performance. Que eu tenho que ler porque eu tenho que ler, né? Beleza, eu tenho que ler porque eu tenho que ler. Aí, sei lá, tem dia que eu vou lá, leio 5 minutos, eu fico me sentindo mal. Porque não, poderia ter lido 20. Cara, mas tá bom, li, sabe? Tem que treinar, tem que dar o meu melhor na academia, tem que dar o meu melhor na corrida, tem que dar o meu melhor na cozinha, tem que dar... Eu gosto muito de coquetelaria, então tem que dar o melhor... E até que ponto... aqui eu tô
Não tem roteiro, né? Mas aqui eu tô sendo bem sincero com vocês. Porque de fato é uma armadilha que a gente cai. Mas até que ponto a gente tem que ficar sendo obcecado com o melhor? Porque a gente Você não é obcecado com o melhor, Luiz. Tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Você só tá mentindo, velho. Tá tudo bem. não pode simplesmente fazer coisas que nos agradam, que nos deixam felizes. De forma orgânica, de forma natural, sabe? Hoje eu tô com vontade, vou fazer. Hoje eu não tô com vontade, não vou fazer. Por que a gente tem que ter esse compromisso de ser o melhor? Não sei. Dentro da média, se você for o medíocre, que cozinha na média, né? Porque lembrando, medíocre não é uma ofensa, tá? Também tem essa distorção da palavra medíocre. Se você cozinha dentro da média, corre dentro da média, faz academia dentro da média, você tá na média, né? Você pode não ser o melhor, você também não vai ser o pior. Isso é um pensamento bem neurótico, né? Você tava falando neurótico. Entre ser o melhor e ser na média, tem um rio de diferença. Você pode estar acima da média e não ser o melhor. Sim. Simples assim. Você pode estar acima da média e não ser o melhor. Ninguém disse, e eu acredito que se você acreditar nisso, que você para ser acima da média, você tem que ser o melhor, você ainda não entendeu o que é média e o que é melhor. Você não entendeu o que é o maior e a média. Você não entendeu isso ainda. Porque entre 5 e 10, de 0 a 10, tem 6, 7, 8, 9. 9,5, 9,8, 9,9, 10. Sim. O David Goggins fala sobre isso. Ele fala que ele quer ser diferente entre os diferentes. Se pegar nos esportistas, normalmente, você vai ter aqueles grandes campeões do boxe, por exemplo. E entre esses grandes campeões do boxe, eles olham pra alguém que está acima deles, no caso, Muhammad Ali. É a mesma coisa no futebol. Você vai pegar Maradona, Zico, Ronaldo, Romário. Todos eles vão olhar pra alguém que é o melhor, no caso, o Pelé. Então você tem esse... Entre os diferentes, entre os grandes, vai ter sempre alguém maior ali, que é o melhor, no caso. Tem e entre um Pelé e um jogador medíocre, tem um oceano de diferença. Sim, então, porra, tem um Pelé, que é, porra, o melhor. Sim. Tem o mediano, que é, sei lá, Caça-rato. caça-rato. Sim. E tem o Neymar, Então, Neymar. que não é o Pelé. Sim. Tem o Cristiano Ronaldo, que não é o Pelé. Mas E não é é o melhor caça-rato, E é melhor que o Neymar. que é melhor que o Neymar. Sim. Tu acha melhor que o Eu Neymar? acho melhor que o Neymar. Objetivamente melhor que o Neymar. Tu acha? Todos os aspectos. Eu não Porque ele é tenho obcecado. opinião, eu não tenho opinião sobre isso. Sim. Eu acho todos eles muito bons, eu não consigo dizer. Eu não acompanhei, né? Eu não acompanhei Neymar, não acompanhei o Cristiano, não acompanhei Messi. Não sei. Sim, eu acompanhei já. Minha geração. Mas entre Zico e Gabigol, E Gabigol. tem o Lampard, Sim. né? Tem esse mundo. Então, assim, o fato, inclusive, isso denota bastante sobre a psique do Luigi. Ele acredita que ou ele é a média ou ele é o melhor. Sim. Ele falou que não tinha roteiro e tal. Pareceu realmente um vídeo bem, bem íntimo. Tipo, essa parada é muito, muito específica dele. Aí ele tá tentando justificar, ele traz uns exemplos. Tipo, é tudo, ele tá falando dele mesmo ali. Tudo. Sim. Foda-se. Sim. Ele não faz noção. Ele não tem noção do que ele tá contemplando, do que ele tá expondo. E pra mim, cara, ele só tá fazendo um canal que ele tá tentando fazer meio que uma psicoterapia, sei lá. Pode ser. Uma terapia. Uhum. Alguma coisa nesse sentido, tá ligado? Sim. Porque ele não retratou nada da realidade. Ele retratou frustrações, sentimentos, problemas dele. Entre a média e o melhor tem um mundo de distância, um mundo de possibilidade. Uhum. E a dúvida que fica é, por que não ser abaixo da média? Por que não sermos abaixo da média? Abaixo do medíocre? Esse se cobra menos, né? Por que não ser o pior? Sim. Já que se cobrar muito, né? É ruim. Por que não então ser o pior? Que aí é o melhor, né? Sim. Ser o pior é o melhor. Não tem responsabilidade nenhuma. Não ter responsabilidade Não nenhuma. liga pra nada, foda-se. Sim, ligar o foda-se pra sua família, Sim. não fazer o dinheiro do mês, não pagar as contas, não botar seu filho no colégio, não tratar seu filho bem, não tratar sua mulher bem. Não ter um churrasquinho toda semana. Exatamente. Não ser um bom cozinheiro, fazer uma comida sem sal. Sim. Comer banana com açúcar. Que tal? Uma bananinha com açúcar e farinha. Eu acho que banana com açúcar. Aí, é um bolo, pô. É, Aí virou um bolo. E tal? Aí virou um bolo de banana, pô. Não, o cara quer comer um doce, um negocinho bom. Não. Tem que comer banana com açúcar e farinha. Exatamente. E aveia pra cagar direitinho. Exatamente. Por que se preocupa com a... Enfim, são várias hipocrisias. Olha a hipocrisia da esquerda aí. Mas, a mensagem vital aqui que eu quero passar com vocês, mediante esse vídeo, é a seguinte. Busque ser acima da média.
Busque talvez até mesmo ser o melhor, mesmo que você saiba internamente que você não vai conseguir ser o melhor. Sim. Porque o mundo da média, ele contempla as piores coisas possíveis. O medíocre contempla aquilo que a gente considera como pior. Por quê? Porque geralmente quem tá abaixo da média tá com problema. Quem tá acima da média são as pessoas que estão conseguindo ser referências de conseguir ser grandes pessoas. E quem está na média é o famoso nem fede nem cheira. Que são geralmente as pessoas que fazem com que as outras pessoas estejam na merda e atrapalham as pessoas a serem maiores. Esse é o problema do ser humano enquanto média. O ser humano enquanto média, enquanto massa, enquanto homogêneo, é aquele que fode a vida de quem tá embaixo e dificulta a vida de quem quer subir. Essa é a questão. A própria noção de burocracia, a própria noção de funcionário público. O funcionário público é o cara que não quer que você chegue lá em cima e é o cara que quer manter as pessoas abaixo dele fodidas. Esse é o funcionário público. Esse é o status quo brasileiro, que é o funcionarismo público. Ele não quer que ninguém suba e ele quer manter todo mundo embaixo. Com a sua performance mediana, atrapalhando a vida das pessoas. O grande problema da média é esse. Ele joga os outros pra baixo e não deixa que ninguém sobe. Trabalha para que ninguém suba. Isso acontece muito em repartição pública. Já ouvi tem alguns relatos bem descritivos sobre isso, que é o seguinte. Tu chega na repartição pública, ninguém trabalha direito. Tá ligado? Só que aí tu começa a trabalhar bem, tá ligado? E aí tu começa a dar resultado. E os outros funcionários chegam em tu e falam, irmão, diminui aí o trabalho aí. Senão eu vou começar a exigir da gente que a gente trabalhe que nem tu. Isso é muito comum em repartições públicas, tá ligado? Sim. É a noção do fura-greve, tá ligado? É que todo mundo esteja na mesma conduta de merda, na mesma mediocridade. Porque se alguém se destaca, aquele negócio. Prego que se destaca leva martelada, tá ligado? Então essa é a problemática. A média, enquanto ser humano, enquanto sociedade, é justamente isso que eu narrei. Empurra quem tá na média ou quem tá embaixo, mais pra baixo ainda, e impede que as pessoas subam. Essa é a problemática. E é isso que o Luigi tá exercendo. Ele é uma pessoa que não tá na média, ele é uma pessoa que tem um canal de sucesso no YouTube, ele é uma pessoa que tá ganhando muito bem, obrigado, que faz churrasco todo santo dia, que tem um rancho. Que quer ganhar 100 mil reais, quer dizer, 100 mil inscritos. 100 mil inscritos. Ele é uma pessoa que não está na média. E qual é o relato que ele tá dando pras pessoas que estão assistindo ele? Fique de boa, foda-se. Fica de boa aí, me assiste no meu canal. Sim. Quieto na tua casa. Tá. Continua na merda. Que é isso que é o medíocre. É a merda. Quem tá abaixo nem merda é ainda. É o cocô do cavalo do bandido. O Luigi quer que as pessoas estejam na merda. Entendam isso. Ou você supera a você mesmo todos os dias e se torna uma pessoa melhor todo dia, que nem que seja 1% todo dia melhor, ou você vai ser um fracassado. Isso não é um discurso de coaching, isso se encaixa no o cristão, por exemplo. Ele tem que todo dia pecar menos. Ele tem que todo dia buscar ser melhor, fazer mais caridade, ajudar mais as pessoas, fazer mais justiça, ser mais honesto, não mentir, ser uma pessoa todo dia melhor. Obviamente buscando a Cristo. O empresário, todo dia ele tá tentando ser melhor. Todo dia ele tá tentando melhorar, ser um bom empresário. Se ele for um empresário cristão, ele vai tentar fazer com que os seus funcionários estejam com o salário em dia, estejam bem, ajudando as pessoas. Se nós não nos tornamos os melhores que podemos ser, não seremos ninguém. Quando você não busca ser o melhor que você é, você não será ninguém. E ser ninguém é a ausência de predicados de identificação pessoal que chamamos de eu. É a ausência do eu. Nada que eu falo tem uma predicação direta a respeito de quem sou eu, a não ser pelo depreciativo. Eu não me esforcei o suficiente, eu não fiz o meu melhor, eu não consegui, eu não tenho, eu não sou. Esses são os únicos predicados que participam daquele que não se aprimora. Estudem, trabalhem, se esforcem, sejam melhores. Sejam melhores. Nem que seja 1% por dia. Se você leu 5 páginas ontem, leia 6 páginas hoje. Se você acha que você leu pouco, que era pra você ter lido 10, volte lá e leia 10. Se você acha que deveria ter lido 20, volte lá e leia 20. Você não conseguiu ler o 20, leu 15 e dormiu, no outro dia você vai dizer, eu li 15, hoje eu vou ler mais.
Essa é a estrutura, essa é a forma de levar as coisas. Não sejam medíocres. Porque o Luigi não é medíocre e ele tá dando um discurso pra vocês que é pra atolar você na merda. Na merda. Ninguém quer ser o medíocre. Ninguém. Ninguém. Não existe aquele que quer ser o mendigo. O mendigo, ó. O medíocre. Ele falou outra coisa ali. Por que nós buscamos tanto ser o melhor? Porque é natural nosso. Nós buscamos ser o melhor porque buscamos imitar a Cristo todos os dias. Você pode não ser cristão, mas todos os dias buscamos ser melhor e sermos aquilo que não somos ainda. Nunca se esqueçam disso. Não entrem nesse jogo. 2 livros que eu recomendo pra vocês aqui nesse vídeo hoje. Eu recomendo todos os livros que estão aí na descrição. Mas 2 que tocam bastante nesse tema que eu tô abordando aqui, se você gostou. E a respeito do Luigi aqui, é o Crenças de Luxo, o e-book que tá aí, que é R$10. E o Carl Jung e Contra a Loucura das Massas. Recomendo a vocês a leitura, mas se vocês querem que esse canal continue, por favor, comprem todos os livros aí que estão aí na descrição, todos os e-books, compre o Anti-Woke, um livro excelente e importantíssimo. Muito obrigado a todos vocês por mais um vídeo. Curta, comente, compartilhe e tamo junto, valeu e até a próxima.